Olá, somos da Aletheia Naus, que em grego significa Templo da Verdade. Atualmente, a Igreja da Unificação desviou-se do caminho da verdade. O vídeo Retornando ao Princípio do Pai foi feito na esperança de que todas as famílias abençoadas se unam novamente sob o propósito original do verdadeiro Pai. O tema de hoje é: podemos evitar a punição pelo fogo no dia do julgamento? O que podemos sentir ao escutar este título? Os últimos dias é a época em que o segundo advento do Messias, que é o ponto de virada, muda a era do mundo pecaminoso sob a soberania de Satanás para o mundo ideal da criação sob a soberania de Deus. Além do mais, julgamento pelo fogo é comumente simbolizado como o julgamento baseado na palavra. Portanto, o julgamento pela palavra pode ser evitado se pudermos seguir e praticar o princípio que o verdadeiro Pai tem esclarecido. Podem existir muitas pessoas que pensam: eu estou bem. Mas esse é realmente o caso? O princípio divino afirma que Jesus cumpriu plenamente a palavra. Ele virá novamente como o padrão do julgamento pela palavra e julga até qual ponto a humanidade tem cumprido o propósito da palavra. O julgamento neste contexto contribui para se atingir a meta da restauração, a qual é a realização do propósito da palavra. Assim, no curso da providência, a palavra deve ser estabelecida como o padrão por meio do qual o julgamento pode ser conduzido. Princípio divino. O padrão de julgamento pela palavra é o verdadeiro Pai, que veio como a perfeita figura da palavra. Então, o que quer dizer cumprir o propósito da palavra? A palavra é o amor de Deus. No entanto, o quanto eu me tornei o ser substancial do amor de Deus? Estou criando a família verdadeira, praticando o amor de Deus? No final, esta será a última pergunta que nos será feita. Se eu estiver ignorando este propósito, isso significa que o julgamento não pode ser evitado. Na autobiografia do verdadeiro Pai, o cidadão do mundo que ama a paz, o verdadeiro Pai explica que, quando uma religião chega até a pisotear os outros e tratar as outras religiões como inúteis, ela não encarna mais a bondade. A verdade do universo é que devemos nos reconhecer e nos ajudar. O princípio do universo é para todos viverem juntos, pelo amor um do outro. Podemos definir uma pessoa verdadeira como sendo uma pessoa que ama todo mundo, incluindo pessoas ruins. O verdadeiro Pai ama mesmo a pessoa mais odiada. Se nós, que deveríamos praticar tais ensinamentos, pisamos nas pessoas e desprezamos a religião das outras pessoas, então essas ações não são de bondade, e isso não é o que o verdadeiro Pai nos ensinou. Esta atitude está distante do princípio. O verdadeiro Pai diz que pessoas assim certamente serão arruinadas. De acordo com o princípio, julgamento pelo fogo significa julgamento pela palavra. O julgamento é necessário para distinguir o grão maduro de grãos imaturos. O julgamento vai peneirar quão profundamente a palavra de Deus deu frutos naquele indivíduo. Então, quem é que julga e quem é o único a receber julgamento? Na realidade, julgar e receber o julgamento, ambos estão todos dentro de mim. Sou eu quem deve julgar e, ao mesmo tempo, sou eu quem tem que receber o julgamento. E o verdadeiro Pai, que veio como o Messias, veio como o padrão de julgamento. As bases do julgamento é quanto o propósito da palavra se manifestou em mim. A palavra é o próprio amor de Deus, e julgamento pela palavra é, no final, um julgamento sobre se o verdadeiro amor e o verdadeiro coração deram frutos em mim. O padrão de julgamento é o que o verdadeiro Pai tem expressado como amor. Em outras palavras, trazer a palavra à fruição não significa entender a palavra teoricamente, e não é algo que pode ser ganho estando em uma organização da igreja. Julgamento pelo fogo é o julgamento pela palavra, e o padrão do julgamento é baseado em que tipo de amor estou praticando e o quanto eu me assemelho ao verdadeiro Pai.
Não se trata de saber se eu entendo a palavra ou se eu estou em uma organização da igreja. O povo escolhido que praticava sua fé de forma egoísta e ao mesmo tempo desprezava as pessoas que não eram como elas, não puderam receber o advento do Messias quando ele veio em uma posição humilde e miserável. Foi aí que eles acabaram recebendo o julgamento. Da mesma forma, o julgamento da palavra vai aparecer em um tempo menos esperado. Então, se a verdade não está dando frutos em mim, eu naturalmente vou receber julgamento, já que não consegui receber a palavra. Mesmo que afirme amor e verdade, religiões que exilam outros ou causam disputas com a chama ardente do ódio estão longe do propósito da palavra. Mais ainda, a religião que impede seu rebanho de praticar o amor verdadeiro que o verdadeiro Pai nos mostrou em seus 95 anos de vida, ou os impede de cumprir a vontade de Deus, deve receber julgamento pela palavra e certamente será arruinada. Esse é o julgamento final que o princípio ensina. Jesus e o verdadeiro Pai vieram em uma inesperada e humilde posição e trouxeram o amor verdadeiro. Mas as pessoas responsáveis durante os seus tempos estavam presas a aparências externas e assim receberam julgamento. O que quer dizer quando a palavra afirma que, de uma forma similar, o julgamento da palavra vai se manifestar de uma forma inesperada? No princípio divino, na seção de escatologia, está escrito: não obstante, as palavras que Jesus deixou sem falar não permanecerão para sempre como um segredo, mas um dia serão anunciadas através do Espírito Santo como uma nova expressão de verdade. A razão pela qual Jesus não pôde falar toda a palavra foi porque, se ele fizesse, invadiria a porção de responsabilidade humana. O coração de Deus, as palavras que o verdadeiro Pai não pôde falar, apareceram em uma posição baixa e de uma forma inesperada. E há um rebanho que está praticando essas palavras. A questão desse vídeo é: podemos evitar a punição no dia do julgamento através do fogo? A maneira de evitar a punição do julgamento do fogo é sermos humildes e escutar opiniões de qualquer tipo de pessoa, como uma criança. Você não acha importante ter este tipo de coração? O real problema é: nós estamos verdadeiramente fazendo parte de uma organização da igreja ou estamos praticando as palavras do nosso Pai? Por favor, abra os olhos de seu coração e vamos aprender juntos. Obrigado.